Olá, benditos! Chegamos ao último capítulo da série 5 Dias de Pesar pelas Lamentações de Jeremias. Este é o último cântico do profeta que vem em forma de oração. Ele sabia que o cativeiro na Babilônia duraria 70 anos, mas ainda assim ele pediu ao Senhor que tivesse misericórdia daqueles que haviam sido deixados na terra e dos que haviam sido levados para o exílio. Uma oração carregada de dor, mas também de esperança de que Deus não os deixaria sem resposta. Embora este capítulo tenha exatamente 22 versículos, que é o número de letras do alfabeto hebraico, ele não foi feito na forma acróstica, como os outros 4 capítulos. Em sua teologia, Jeremias entendia que Deus havia julgado de forma justa o povo de Judá e Jerusalém. No entanto, parecia que Deus os havia esquecido. Então ele fez deste cântico uma oração para que Deus olhasse para eles e visse o desprezo e a reprovação que eles sofriam. A terra e as casas que Deus havia dado às tribos de Israel como herança estavam sob o controle de estrangeiros. As pessoas estavam emocionalmente devastadas pela perda de muitos dos seus familiares por morte ou exílio, pela economia da nação totalmente arruinada, pela falta de liberdade e pelo trabalho sem descanso. A maioria dos que ficaram em Judá eram pessoas muito pobres, que estavam encarregadas de manter os campos e as vinhas em ordem. O versículo 4 parece significar que tudo era taxado pelos caldeus, que eram os novos administradores, de modo que tanto a madeira quanto a água eram vendidas, não sendo permitido ao povo se servir. Eles estavam tão humildemente reduzidos pela servidão que eram obrigados a pagar caro por aquelas coisas que antes eram comuns e sem preço. E mais uma vez, Jeremias lembra que as tentativas passadas dos líderes de Judá de tentarem alianças com os egípcios e com os assírios tinha sido em vão. No versículo 7, Jeremias citou um provérbio e uma reclamação comum daquela época, encontrado também nos livros de Ezequiel e Jeremias. Este provérbio popular expressava e promovia a ideia de que Deus cobrava dos filhos os pecados dos seus pais. Mas, na realidade, a punição que a nação de Judá estava sofrendo foi sendo acumulada por gerações, porque eles copiaram e ainda multiplicaram os mesmos pecados dos seus pais e assim encheram a taça da ira de Deus. O acúmulo dos pecados do povo provocou a queda de Jerusalém, gerando transtorno na ordem da sociedade judaica. Agora, homens incapazes estavam no governo e não havia ninguém para livrá-los. Debaixo do domínio babilônico, tudo era racionado e controlado. Conseguir pão suficiente era até arriscado, e a escassez de alimento causou um terrível definhamento, enfermidade e feiura. Eles não podiam sair para alimentar seu gado ou para obter seus suprimentos básicos sem serem assediados ou até roubados por grupos de saqueadores do deserto, ficando expostos ao perigo todo o tempo. E isso estava previsto na lei de Moisés. Todas as pessoas sofreram. As mulheres de Jerusalém e nas cidades de Judá foram estupradas pelos soldados babilônicos, o que também estava previsto na lei de Moisés e foi reforçado pelo profeta Jeremias. Os príncipes eram mantidos em correntes. Algumas traduções dizem que eles foram enforcados. E os jovens e meninos, que deveriam se tornar soldados valentes de Jerusalém, foram reduzidos à escravidão, forçados a realizar trabalhos de adultos. As alegrias do passado, os anciãos reunidos no portão, os jovens alegres cantando e dançando, tudo se transformou em luto. Mas o que causou todo esse sofrimento, perdas e dor? Foi o exército babilônico? Não, tudo era consequência dos pecados do povo. Pecado que trouxe julgamento e fraqueza de coração, que trouxe olhos turvos, que trouxe a total desolação sobre o monte Sião, abandonado, transformado em lar dos chacais. Na conclusão do livro das Lamentações, Jeremias coloca o foco na natureza eterna e imutável de Deus. Seu reino é eterno, seu trono permanece de geração em geração.
Era como se ele dissesse: Senhor, tu és imutável, tu nos amaste uma vez, faça com que esse amor por nós seja renovado. Realmente o Senhor é eterno e imutável, mas agora, para Jeremias e para os sobreviventes de Jerusalém, parecia o contrário, parecia que ele os havia esquecido para sempre. A verdade teológica da natureza eterna e imutável de Deus ainda não havia sido experimentada na situação que eles estavam vivenciando. Apesar do sentimento de ser esquecido, Jeremias representou o povo diante de Deus de uma maneira adequada. Ele entendeu que a única esperança deles era clamar a Deus para gerar neles uma conversão genuína. Jeremias sabia que eles nem sequer tinham capacidade de se arrepender adequadamente por si mesmos. Eles precisavam de Yahvé para fazê-los voltar para ele mesmo. Só assim seriam restaurados. Só assim eles teriam um retorno aos seus melhores dias, como no passado. É interessante que, mesmo que a tendência geral seja positiva em relação ao futuro, parece que Jeremias terminou seu cântico com um certo receio de que talvez Deus tivesse rejeitado completamente Israel e que sua ira permanecesse para sempre. Hoje, nós sabemos que Deus não havia rejeitado o seu povo e nem a sua ira durou para sempre. Os dias de lamentação não seriam o capítulo final da história de Israel. Por isso, quando os judeus leem hoje o livro de Lamentações publicamente nas sinagogas para lembrar da queda de Jerusalém, eles leem até o versículo 22, mas repetem o versículo 21 para que a leitura seja concluída com uma mensagem de fé e esperança. No entanto, o versículo 22 continua lá para nos lembrar o alto preço do pecado. E assim nós terminamos esta série dando mais um passo na nossa jornada juntos até o Apocalipse. Mas no dia 8 de abril eu estarei de volta para iniciarmos a série 48 dias na Babilônia com Ezequiel, um homem com cerca de 30 anos que foi chamado por Deus do ministério de sacerdote para servir como profeta, porta-voz de Deus para os exilados judeus na terra da Babilônia. Nesse intervalo, divulgue o nosso canal entre seus amigos que você sabe que tem interesse em conhecer melhor as Sagradas Escrituras. Pastores, professores de escola dominical, cristãos sinceros ou mesmo os novos convertidos. Todos são muito bem-vindos aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos. Até o dia 8 de abril, se Deus nos permitir.